Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a vida dos amados nessa manhã abençoada, maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Meus queridos, é uma alegria poder participar mais uma vez dessa EBD com os amados irmãos. Espero que você já tenha tomado seu cafezão sem açúcar para despertar os neurônios. Pais, acordem os jovens, está na hora de acompanhar uma EBD, porque ele está sendo transmitido para os dois canais, o YouTube e o Facebook, e às 10 horas ele tem compromisso com a classe dele. Então, o mesmo compromisso que os pais têm ao trazer os seus filhos, também vai acordá-los agora para que eles participem das atividades do domingo, nesse domingo abençoado que o Senhor nos concede. Além, também, que hoje nós vamos, com a graça de Deus, já tentar implementar também a classe dos pré-adolescentes, adolescentes da nossa igreja. Então, já foi criado um grupo de WhatsApp, já está sendo informado coisas por lá. Nosso irmão presbítero Altair e a nossa irmã Shirley, que são professores dessas classes, já vão tentar implementar também um tipo de trabalho. A Sara, a Haldna também já estão implementando trabalho para as faixas etárias de suas classes. Ou seja, nós estamos tendo que nos virar nesse período de quarentena, meus amados irmãos. Então, contamos com a compreensão, com a ajuda, com as dicas, com o auxílio dos amados irmãos. Alguns estão bem protegidos, talvez, dessa quarentena, porque possam ficar bem protegidos. Mas outros acabam tendo que sair, né? Como, por exemplo, eu tenho que vir, os conjuntos musicais com toda precaução, com máscara. Alguns irmãos têm se disposto, participam conosco, né? Hoje, pela manhã, nós temos o Luiz Felipe, o irmãozinho dele, né? Que já é irmãozão, né? O Davi, o André, a Camila, a Maiara, né, que vão nos auxiliar no louvor hoje pela manhã e à noite. Então nós agradecemos a Deus pelos irmãos que têm tido essa disposição para engrandecer ao nosso Deus. Vamos então para a nossa EBD, vamos orar. Após a oração, o conjunto vai cantar nesse momento. Pai querido, obrigado por essa manhã, por essa noite de descanso que o Senhor nos concedeu. Conceda graça à igreja nessa manhã, nos fortaleça, mesmo em meio a essa dificuldade toda, essa pandemia, essa crise que estamos vivendo, ó Deus amado, traga alívio à vida dos teus servos. Abençoa, Pai, nossa escola dominical, abençoa o nosso encontro nessa manhã, que seja proveitoso para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Vamos ouvir o louvor, meus queridos?
seus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, que não temerá, que não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, que não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome. Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém, meus irmãos. Após esse louvor, nós estamos estudando na nossa classe figuras do Antigo Testamento que remetem a Cristo Jesus. E hoje nós vamos estudar uma figura emblemática, complexa, uma figura até mesmo difícil para nós, para o nosso entendimento. Então nós vamos abrir nossa Bíblia hoje em Isaías capítulo 63, nós vamos ler do 1 até o 6, e a partir desse texto de Isaías, nós falaremos sobre uma figura, um retrato que não é muito comum em nossos dias, em nosso meio, sobre aquele a quem Isaías se refere. Já vou adiantar para você, na minha exposição e tese, mas aí você tem que vir até o final para você entender a implicação disso. O que Isaías está dizendo aqui é uma referência a Jesus Cristo, tá? Então eu quero que você já tenha isso em mente. É Jesus Cristo que Isaías está dizendo aqui, assim como também lá em Isaías 53 também é sobre Cristo, o servo sofredor, a imagem de alguém que veio, sofreu, mas agora a imagem é diferente. A imagem agora é de alguém vitorioso, guerreiro, forte, imponente, e você vai perceber isso no texto. Isaías 63, leia comigo aí. Quem é esse que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, e que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Sou eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelho o traje e as tuas vestes como daqueles que pisa uva no lagar? O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo, porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. O Espírito Santo de Deus nos dê entendimento da sua santa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós criamos caricaturas, ou retrato, ou personificamos, muitas vezes, Cristo do jeito que nós assim queremos. Nós criticamos aqueles que com suas mãos criam artefatos
para a sua devoção pessoal, mas nós muitas vezes fazemos a mesma coisa, só que sem um artefato. Nós criamos um Cristo na nossa cabeça que possa servir aos nossos propósitos e conforme nós pensamos e do jeito que nós imaginamos que deve ser. Então todos nós, às vezes, em algum momento da vida, nós criamos um tipo, um retrato daquele que nós servimos, que no caso é Cristo Jesus. Talvez alguns possam ter essa imagem de um Cristo que seja um Senhor terno, com aquele olhar compassivo, cheio de bondade, um rosto sempre afável, sempre amável, alguém que é agradável em todos os momentos, que nunca fica bravo com ninguém, que nunca levanta a voz, que nunca se ira, alguém que é manso, é humilde, alguém que vive sempre ali como um pedinte, dizendo assim: olha, vinde após mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a gente sempre tem essa ideia de um Jesus que nele nós podemos encontrar só coisas boas, afeições, coisas que sejam afeituosas ao nosso coração. Então nós criamos geralmente uma imagem de um Cristo assim, um Cristo irretocável no nosso conceito idólatra, que ele possa servir aos nossos propósitos. Mas Jesus, ele é muito mais complexo do que isso. Porque em Jesus nós podemos sim encontrar redenção, nós podemos encontrar descanso, podemos encontrar felicidade, Jesus, é verdade, podemos encontrar esperança, podemos encontrar promessas futuras que tanto alimentam o nosso coração. Mas por que ele é complexo? Porque também nós podemos encontrar em Jesus condenação, destruição, choro, ranger de dentes, vingança sangrenta contra aqueles que não amam a sua palavra e perseguem a sua igreja. Eu vou usar aqui uma ilustração tirada do livro do C.S. Lewis, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é do livro As Crônicas de Nárnia. Os irmãos sabem que as Crônicas de Nárnia, muito do que acontece ali é uma representação sobre Cristo também. E ali nós temos alguns personagens. Nós temos a pequena Lúcia, a sua irmã Susana, que é mais velha, o senhor e a senhora Castor. Castor em Nárnia fala. E eles estão falando sobre Aslan em determinado momento. Aslan é o leão, que é um símbolo de Jesus Cristo nessa obra, que dá a sua vida, né, que depois você pode ver o filme ou ler o livro, né, que você vai entender algumas coisas. E nesse diálogo, num determinado momento, o senhor Castor, falando sobre Aslan, talvez alguém achou assim: nossa, mas o Aslan é tão gentil, tão bondoso. E ele fala assim: quem foi que disse que ele não era perigoso? E ele responde, o senhor Castor: claro que é, perigosíssimo. Mas acontece que também ele é bom. Ele é rei. Disse e repito. Então, ele está descrevendo Aslan como alguém que é perigosíssimo e bom. Não apenas amável, não apenas terno, mas também perigoso e perigosíssimo. E a gente vai ver mais à frente para quem que ele é perigoso ou perigosíssimo. A questão é que você precisa entender que nós sempre criamos caricaturas ou um retrato sobre quem é Cristo. No final, quero que você pense sobre isso. Já vou adiantar, talvez, uma perguntinha do final. Que tipo de Cristo você adora de verdade? Ou que tipo de caricatura, de retrato que você tem de Cristo? Porque Jesus, ele tem contradições em alguns aspectos. Por exemplo, ele chegou em alguns momentos criticando os líderes religiosos, indignado com o templo e a venda e os cambistas, e ele chegava expulsando. Imagina alguém chegando e tacando a mão nas barracas, tacando a mão nos viveiros que estavam os pássaros. E eu fico pensando assim, algo realmente muito impressionante que os evangelistas não relataram, aconteceu naquele momento, porque
De todos aqueles cambistas, parece que ninguém fez nada, ninguém pulou no pescoço de Jesus, tentou agarrar, porque essa é a reação normal de alguém que está sendo violentado, atacado. Se você está certo ou errado, você vai tentar defender o que é seu. E naquele momento, nada disso aconteceu. Outra questão importante foi Simeão, na verdade, quando ele pega Jesus no colo, e ele fala em Lucas, eis que esse menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos. E ele fala assim, e para ser alvo de contradição. De fato, Jesus é alvo de contradição até hoje, meus irmãos. E talvez um dos alvos de contradição na igreja evangélica moderna, nesse evangelicalismo que nós vivemos, nesse movimento de senta no teu colo, de músicas muito melosas, como se fosse um sentido de um namorado, nos traz um retrato de Jesus meio que frouxo, meio assim amável, passa a mão na cabeça de todo mundo, e a gente vai ver em Isaías que não é bem assim. Há um significado para que ele seja chamado de guerreiro, e nesse caso, ensanguentado. Vamos analisar algumas coisas. Primeiro, quem é esse guerreiro? Isaías 62:11 diz o seguinte, eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras, dizei à filha de Sião, que é Jerusalém, eis que vem o teu Salvador. Então, Deus prometeu mandar um Salvador ao povo de Sião, ao povo de Israel. Então Deus, ele vai mandar um Salvador. E esse Salvador também é descrito em alguns outros textos, E esse Salvador vem de Edom, de Bosra. E aí nós temos que entender por que essa expressão que vem de Edom, de Bosra, é importante no nosso texto que nós estamos estudando. Primeiro, porque esses dois lugares aqui vão dar um entendimento do que é a cena. A nação de Edom está relacionado com Esaú, que é irmão de Jacó. Gênesis 25 fala, peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, daí chamar-se Edom. Então, Edom, vermelho, Esaú. Os edomitas, eles eram descendentes de Esaú. Fixe bem essa ideia, descendente de Esaú, e eles aparecem no Antigo Testamento como inimigo do povo de Deus. Depois você abre lá em Números capítulo 20, do 14 ao 21, e lá você vai ter um pouco desse relato dos constantes conflitos que existiam entre os edomitas, descendentes de Esaú, contra o povo de Deus, os descendentes de Jacó. Salmistas, por exemplo, eles oraram nesse sentido, pedindo a Deus que protegesse, que guardasse da perseguição e da maldade do povo de Edom. Salmo 137, versículo 7 diz o seguinte, olha, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai-a até os fundamentos. Aqui nós estamos falando de um período em que a Babilônia estava invadindo Jerusalém, e assim, eles chegavam e destruíam tudo, destruíam os muros, as casas, e os edomitas, vendo a destruição de Jerusalém, sabe o que eles fizeram? Nada. Sabe o que eles fizeram mais? Ficaram achando muito bom, ficaram caçoando, zombando, como se diz assim, isso mesmo, derruba mesmo, quebra mais, destrói o templo, destrói as casas, destrói os muros. A ideia aqui é que o povo ficava incentivando os babilônicos a destruírem ainda mais Jerusalém. Ao povo vendo aquilo, fica indignado e fala assim, Senhor, contra os filhos de Edom, lembra-te do que eles fizeram no dia de Jerusalém que estava sendo destruída. A ideia é que ele pedia assim, Senhor, o Senhor faça vingança, o Senhor seja justo, eles são nossos inimigos, eles estão caçoando de nós, eles estão zombando de nós, eles estão contra nós, e o Senhor vai se lembrar deles. E não é que Deus de fato se lembrou deles, nessa profecia, nesse retrato, o Senhor aparece como guerreiro que veio para lutar
contra os inimigos do povo de Deus. É mais ou menos a ideia de alguém que você não gosta muito e que você não quer que a pessoa dê muito certo na vida. E aí você vê essa pessoa, você não gosta muito daquele crente, e ele bateu o carro e falou assim, só o carro podia ter quebrado o pescoço, ter morrido. É mais ou menos isso que Edom fazia. Edom, eles ficavam achando bom, eles se alegravam quando Jerusalém foi arrasada pelo Império Babilônico. Aí então o salmista fala assim, Senhor, contra os filhos de Edom, lembra-te, lembra deles, porque naqueles dias eles ficaram contentes com a destruição de Jerusalém. Então, essa ideia mostra como que o povo edomita, eles não se dão bem com o povo de Israel, ao ponto de desejar para eles a total destruição, a ponto de desejar para eles a infelicidade, a ponto de desejar para eles que eles fossem de fato exterminados daquela situação e da face da terra, de certa forma. E aí, então, nós temos esse homem no capítulo 63, que vem de Edom, da terra dos inimigos mais terríveis do povo de Deus. O profeta Isaías, ele descreve o seguinte, que ele vem glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força. Ou seja, ele não é alguém que vem cansado, ele não é alguém que vem desanimado, mas é alguém que vem assim de uma forma enérgica, forte. Observe também que as vestes são vivas em cores. E então a ideia é o seguinte, alguém está vindo da região dos edomitas, e ele vem vigorante, forte, ele vem com marcha pulsante, ele não vem assim cabisbaixo, não, ele vem como um triunfador, como um guerreiro que venceu a batalha. E as suas cores de roupas são vivas, fortes, que de longe dá para perceber. E ele está chegando, e a pergunta é, ele é amigo ou inimigo? Essa é a dúvida, inclusive, de Isaías. Porque as suas vestes estão manchadas, de cor viva. O que são essas vestes? O que ele faz ali? O que ele estava fazendo naquela região? Por que vem de Edom alguém para poder salvar o povo de Israel? E o guerreiro então responde, no versículo 1 ainda, sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. A maneira com que ele fala é importante. A maneira com que ele responde mostra que aquele que fala é Deus. Ou no contexto aqui do livro de Isaías, é o servo de Yahvé, o servo do Senhor. No capítulo 59, se você voltar um pouquinho antes, no versículo 21, fala assim, quanto a mim, essa é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. O Senhor diz que o espírito dele está sobre o seu servo, e as suas palavras estão na sua boca, e que essa palavra continuaria para sempre, porque ele é o mesmo servo do capítulo 59, do capítulo 62 e no capítulo 63, ou seja, esse aqui que ele fala, sou eu, é o próprio servo do Yahvé, o próprio Cristo, que vem e veio em o nome do Senhor. 62:1 diz assim também, por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a tua justiça como um resplendor e a sua salvação como tocha acesa. Ou seja, ele diz que por amor a Sião, por amor ao povo de Israel, ele não se calaria. E essa é a razão porque ele fala, sou eu, e eu falo em justiça, e sou poderoso para salvar. A ideia aqui é que esse servo de Yahvé, esse servo do Senhor, é aquele que o profeta entende
ser de fato o Salvador que veio de Edom. Ele veio para salvar a filha de Sião, ele veio para salvar Israel. E ele veio de Edom com o objetivo de relatar o que ele estava fazendo antes de ir até Sião, antes de ir até o povo de Israel. E ele fala, ele é poderoso para salvar. O seu poder não se esgota. Ele de fato é o próprio servo, o próprio Cristo, que veio, é uma representação, para poder salvar o povo de Israel. Ok, então esse é o contexto. O contexto é, os edomitas não gostam do povo de Israel, são inimigos do povo de Deus, preste bem atenção nessa expressão, são inimigos do povo de Deus. O povo então pede para Deus se lembrar dos edomitas que estavam achando bom que Jerusalém tivesse sido destruída. Então o salmista fala assim, Senhor, lembra dos edomitas, porque eles caçoavam, zombavam e acharam bom que Israel fosse toda destruída. E eles ficavam dizendo lá do muro, arrasai, quebrai, arrasai, até os fundamentos. E esse então é o sentimento do povo ao dizer para Deus, Senhor, lembra deles. Eles são inimigos do povo de Deus, são inimigos do próprio Deus. E aí Isaías relata que esse servo do capítulo 59 e 62 é o mesmo servo que agora no capítulo 63 vem de forma vigorante, de uma forma forte, não está cansado, as suas vestes estão coloridas, estão com cores vivas, e aí então a gente vai começar a entender o que ele estava fazendo em Edom, porque o que ele estava fazendo, ele começa a descrever na sequência a partir do versículo 2, 3, 4 em diante. Um detalhe importante é o jogo de palavra que Isaías usa no versículo 1 e versículo 2. Ele fala assim, aquele que estava em Edom, Edom é vermelho. Lembra de Esaú? Esaú, ele era ruivo, então ele era chamado de vermelho. Então por isso Edom vermelho. E ele faz um jogo de palavra. Aquele que estava com as suas vestes Adom, ou seja, vermelhas. Aquele que veio de Bosra, que significa do largar de uva, da vindima, que vem com seus trajes pisando nessas uvas, pisando nessa vindima, e essa região é a região de Edom. O texto então usa esse jogo de palavra, vermelho e também pisando no lagar, para mostrar que se tratava de uma visão extraordinária. Qual era a visão? A de um guerreiro que pisou em uvas, mas não eram uvas, e que porque ele esmagou essas uvas, o versículo 3, o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou os trajes todo. Para entender um pouquinho mais aqui, ele diz que o profeta estava pisando em uvas, esmagando naquele lugar. Ele agiu com ira e com furor. A palavra aqui traduzida significa indignação do guerreiro. A palavra traduzida aqui significa furor de um guerreiro, intensidade. Ele estava extremamente irado e ele pisou naquelas uvas, e ele esmagou aquelas uvas, e ele descreve que ao pisar naquelas uvas, ela espirrava e salpicava as suas vestes ficaram banhadas, mas não eram de uvas, nem do suco, mas era de sangue. Essa figura aqui de Jesus como guerreiro, ela pode ser um pouco assustadora para nós. Porque nós olhamos Jesus, como eu disse no começo, como um retrato de ternura, de bondade, né? Um retrato de um bom senhor, um bom meia-vida, ou um bom velhinho no caso de Deus. Mas o texto de Isaías está descrevendo Jesus como um guerreiro que foi na região dos edomitas, e na ira dele, olha o versículo 6, no finalzinho ele coloca ali, no versículo 6 do capítulo 63, na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. As uvas é uma representação dos edomitas, do povo que era contra Israel, do povo que era contra Deus. E o que foi que Deus, por meio de Jesus aqui fez? Ele
pisoteou esses povos. Ele pisoteou Edom. Lembrando que Edom aqui representa todos aqueles que são inimigos de Deus. Sabe o que Jesus faz com os seus inimigos? Ele pisoteia, esmaga os seus inimigos. É uma figura de morte, de guerra, obviamente. Deus, Ele manda esses retratos complexos para nós, para que a gente possa entender que o nosso Cristo, Ele vem para julgar os vivos e os mortos, Ele vem para julgar aqueles que são inimigos dEle, Ele vem para poder pisotear aqueles que atacam o povo de Deus. E é mais ou menos essa a ideia. Eles foram atacados, maltratados, e agora o Senhor vem e esmaga com seus pés, como que uvas, todos aqueles que são inimigos de Deus e do povo de Deus. Algumas séries, alguns filmes mostram como que a batalha é sangrenta. Aliás, essa é a ideia. Aqui nós estamos vendo um guerreiro sangrento. Às vezes não dá para você imaginar. Jesus, com vestes de guerreiro, que matou os seus inimigos, com a roupa de cor viva ensanguentada pelo sangue de seus inimigos. Essa representação, ela é difícil de ser entendida por nós, é verdade. Porque quando Isaías usa essa linguagem no versículo 6 de embriagar os povos, transmite a ideia de que o sangue no lagar é tão profundo que os opressores do povo de Deus serão mergulhados nele, ou seja, eles ficarão bêbados, embriagados, de tamanha condenação que recairá sobre eles. Eles ficarão escandalizados, horrorizados com essa visão, porque nós geralmente aprendemos e sempre temos isso de ensinar Jesus como sendo amor, manso e inofensivo. Mas Isaías está dizendo que o nosso Senhor pisa uvas, pisa Edom, pisa os inimigos. E quem é que pisa sobre os inimigos? Jesus Cristo. As suas vestes estão ensanguentadas. Ele já cansou de ouvir sobre Jesus, o seu sangue, e aqui não se trata do sangue de Jesus, aqui se trata do sangue dos inimigos de Jesus. E obviamente ele fez isso por algum motivo, a razão. Por que Jesus vai até Edom, nesse campo simbólico, esmaga os edomitas, pisa, e o seu sangue banha a sua roupa, como se fosse cores vivas. Dá para você ter uma ideia sobre esse retrato de Jesus, Jesus guerreiro, em que ele de fato é manso para os que os buscam. Mas ele é guerreiro para aqueles que o rejeitam, para aqueles que perseguem a igreja dele, para aqueles que o negam como Senhor e Salvador de suas vidas. Como disse C.S. Lewis, Aslan, que é uma representação de Jesus, ele é perigosíssimo, mas ele é bom. A ideia é que na mesma pessoa de Jesus, ele pode ser bom, como temos estudado, a bondade é inerente ao nosso Deus. Ele é misericordioso, mas também ele é perigoso. Porque aqueles que não creem no seu nome serão lançados no inferno, e ali haverá choro e ranger de dentes. Os seus inimigos serão triturados, massacrados, morrerão, sofrerão, e sofrerão a condenação eterna de um inferno, meus queridos irmãos. O nosso Jesus, ele é o cordeiro, mas ele é o leão da tribo de Judá, e ele é perigosíssimo para aqueles que não creem no seu santo nome. Esse é o nosso Jesus, ao qual nós precisamos ficar atentos, para não proclamarmos somente um Jesus manso, tranquilo, sossegado, e que não castiga
os seus inimigos ou aqueles que perseguem o povo de Deus. O verso 4, ele fala o seguinte: porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Ele fez isso, meus irmãos, por vingança. A vingança. Aqui no texto de Isaías é difícil a gente entender isso, mas é isso que ele está dizendo, olha, porque o dia da vingança, ou seja, não significa que aqui nós temos alguém que é sanguinário, com prazer na violência, que ama derramar sangue com retaliação, nada disso, o Senhor não ama isso. Mas o Senhor, quando Ele tem que defender o seu povo, num desejo de cuidar do seu povo, de tomar conta do seu povo, Ele vai agir com justiça sobre aqueles que negam o seu santo nome. Percebam que aqui ele não agiu por vingança como o povo de Israel queria. Na verdade, ele agiu com vingança por toda a eternidade, humilhando o inimigo maior, o próprio Satanás. A motivação de Jesus Cristo, desse guerreiro poderoso, era pisotear Edom e esmagar os povos que são contra o povo de Deus. Porque os povos esmagaram Sião. Agora era chegado o momento de um defensor esmagar os seus inimigos. Qual é o motivo? Redenção do povo de Deus. Meus irmãos, isso aqui tudo reflete para Jesus Cristo, que veio, morreu em nosso lugar, pisou sobre o nosso inimigo, venceu o nosso inimigo, as suas vestes foram revolvidas em sangue no momento dele, mas no futuro o sangue será dos nossos inimigos e dos inimigos de Deus, que não creem na sua santa palavra. Jesus está dizendo que o ano dos meus redimidos é chegado. Ou seja, ele suportou o tempo, muito tempo, o povo ser maltratado, o povo ser perseguido, o povo ser oprimido pelos seus inimigos. E o que Deus está dizendo é o seguinte: eu estou cuidando de vocês. Aí nós podemos relembrar do Salmo 121, que diz que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Salmo 121 fala que o Senhor não dormita, o Senhor não cochila, o Senhor está atento a tudo o que acontece. Ele sabe quais são as suas provações, Ele sabe quais são as suas lutas, Ele sabe qual é a perseguição que o povo de Deus enfrenta, Ele sabe qual é a opressão que o povo enfrenta, Ele sabe a malícia dos inimigos que vão tentar atacar o povo de Deus, até que vai chegar o momento em que o Senhor vai executar vingança pelos seus redimidos. Então você não precisa fazer nada, o Senhor vai tomar conta da sua vida, Ele é o nosso Senhor e Ele cuida de nós. E tem um detalhe no versículo 3 e 5 que mostra que ele fez isso sozinho. Versículo 5 ele diz assim: pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Ninguém pode fazer o que Jesus faz. Versículo 5 também fala assim: olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me substivesse, porque foi ele pelo seu braço, foi ele pelo seu furor que conseguiu fazer todas as coisas. O Senhor sozinho morreu pelos nossos pecados. O Senhor sozinho derramou sangue pelos nossos pecados. E Ele sozinho vai esmagar os nossos inimigos e os inimigos dEle de uma vez por todas. Quando? Nós não sabemos quando exatamente, mas sabemos que o tempo se aproxima. O tempo é chegado. Basta você ver esses tempos que nós vivemos de pandemia, de instabilidade, de rumor de guerra, de guerras, conflitos. Tudo isso já está descrito na Bíblia, para descrever os sinais dos últimos tempos. Ainda não é o último tempo, mas já são sinais. Você acha que esse monte de morte pelo mundo afora, no Brasil, pelo coronavírus, por esse vírus, é só algo aleatório? Não, o Senhor está já mostrando que Ele é um guerreiro e que um pequeno vírus pode já trazer consequências terríveis
Para crente e descrente, é verdade. Mas é para ele mostrar que ele é o Senhor de todas as coisas. E quando ele voltar para buscar o seu povo e castigar aqueles que não são do seu povo, aí a gente tem que ficar de fato atento. Porque o Senhor cuida e abençoa o seu povo conforme ele quer. Ele realiza sozinho. Ele distingue o mal. Ele sabe aqueles que são dele. A salvação pertence a Deus do início ao fim. Sozinho ele foi. Sozinho ele redimiu, sozinho ele estava, não havia ninguém com ele, ele fez tudo sozinho. Porque a ele pertence a condenação dos inimigos e a salvação da igreja. A Cristo pertence a condenação, a Cristo pertence a redenção. O que podemos aprender com isso? O que nós somos convidados a repensar a partir desse texto que nós lemos? Algumas coisas. Primeiro, o servo do Senhor, que é Jesus Cristo, ele é bom. Isso é um retrato, uma característica, meus irmãos, que isso não vai sair nunca de Jesus Cristo. Ele é bom. Ele é cheio de graça. Ele é cheio de misericórdia. Ele é cheio de compaixão para com aqueles que sofrem, para aqueles que estão gemendo sobre o jugo dos perversos. E quando nós nos achegamos a Ele, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor. Ele cuida do seu povo. Mas também ele é perigoso. Perigosíssimo contra aqueles que se rebelam contra ele. Contra aqueles que perseguem a igreja. Aqueles que abandonam o evangelho. Nesse período de pandemia, meu querido, cuidado para você não abandonar o evangelho. Porque se você abandonar o evangelho, você pode ser agora alvo do furor do leão da tribo de Judá, que é perigosíssimo. Ele é perigoso. O grande problema é que as pessoas não acham que Jesus seja perigoso. Esse é o pior engano que nós podemos ter, que o diabo colocou na nossa vida. Com essas músicas romantizadas de Jesus que senta no colo, me faz um cafuné, me dá o seu braço, me dá um abraço. Essas músicas que romantizam Jesus, não trazem de fato que Jesus também é perigoso. Ele é o cordeiro manso e humilde, mas também ele é o leão da tribo de Judá. 2 Tessalonicenses, agora eu quero que você leia lá no Novo Testamento comigo, o capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3 até o versículo 9. Olha o que diz aí. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque, aliás, eu estou lendo errado, né? É 2 Tessalonicenses, né? Desculpe, meus irmãos. Capítulo 1, versículo 3, de 2 Tessalonicenses. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância de fé, e em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, que linguagem dura, perigosa. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Eu quis separar só esse texto, depois você pode ler também Apocalipse, capítulo 6, do 12 ao 17, e também Apocalipse 19, do 11 ao 16. Porque diante disso nós vamos ver que nós devemos
nos sujeitar ao Cordeiro Cristo Jesus, que cuida da sua igreja. Mas devemos tomar cuidado com o leão da tribo de Judá, que faz justiça contra aqueles que não amam e que não obedecem a sua palavra. Meus irmãos, leiam Tessalonicenses, olha o versículo 8. Em chama de fogo tomando a vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, os edomitas. A ideia de Isaías é que Jesus veio contra os edomitas. Lembra que eu falei que os edomitas é uma representação daqueles que são contra o povo de Deus? E se você não está com Deus, é contra Deus. E se você não ama a palavra, você é contra Deus também. Então você precisa amar essa palavra de todo o coração. Termino perguntando para você, como que você vê Jesus? Só como alguém cheio de ternura, um cordeiro, que é bondoso, que não fica bravo com ninguém, que tudo tolera, que passa a mão na cabeça de todo mundo? Ou como também um leão da tribo de Judá, um guerreiro que é sanguinário, que vem para esmagar o inimigo do qual o povo de Deus tem sido oprimido? A pergunta que eu faço para você nessa manhã é: que tipo de pessoa você é? Povo de Deus, você vai ser protegido por Ele, guardado por Ele. Inimigo de Deus, se você não foi destruído ainda, há um alerta para você. Ele é perigoso, muito perigoso, perigosíssimo. Como que você pode fazer para não cair nas mãos do guerreiro? Se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados a Cristo Jesus, ame somente a Cristo Jesus, o guerreiro, e entregue-se a Ele de todo o coração. Não há outro caminho para você nessa manhã, a não ser reconhecer que Jesus também é um guerreiro, e Ele vem, e Ele vai ser vitorioso. E de que lado você vai querer estar? Do lado dos que foram destruídos, ou do lado daqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus? Que Deus abençoe sua vida, e que você possa ser um redimido pelo sangue de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Encerrar nossa bela e linda escola dominical dessa manhã de domingo, 17 de maio. Hoje é um dia também que temos vários aniversariantes, né? Possivelmente aí eu já coloquei, se não coloquei, vou colocar no WhatsApp da igreja, para que você possa se alegrar com esses amados irmãos nesse dia tão festivo, pela misericórdia do nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, obrigado por essa manhã abençoada de escola dominical, por essa lição que hoje aprendemos sobre Cristo, que é o cordeiro, mas também é o leão, é o guerreiro, é aquele que fará justiça, é aquele que vai de fato castigar todos aqueles que são inimigos do povo de Deus. Obrigado por essa palavra que nos alerta a não sermos inimigos, mas amarmos ao Senhor de todo o coração. Abençoa o teu povo nesse dia, abençoa os aniversariantes desse dia, abençoa os aniversariantes dessa semana, que a graça do Cordeiro repouse sobre cada um deles. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, último aviso, coloquei no WhatsApp ontem para você instalar o Zoom no seu celular ou no seu notebook. Hoje à noite, após o culto, depois de uns 10 minutinhos de encerrar, eu vou mandar um link no grupo da igreja. Entre nesse link, que nós queremos ver as famílias no grupo do Zoom, tá? É assim, você entra, então toma aquele banho, passa aquele perfume, arruma o cabelo, e nós queremos falar pelo menos um oi. Vai ter uma reunião depois, pastor? Não, a gente vai só se ver, eu vou orar com vocês ali, no geral, dar alguns ois para vocês e só isso. Então, entre no Zoom hoje à noite para a gente poder falar um oi, amém? Deus abençoe e até a noite em nome de Jesus. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui.
e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti.